Os 7 animais mais venenosos do planeta. Antes de começarmos esta jornada pelos 7 animais mais venenosos do planeta, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum documentário. O conteúdo que você está prestes a ouvir revela criaturas tão impressionantes quanto mortais. Seres que a natureza moldou com uma precisão assustadora, capazes de incapacitar, paralisar e até matar em poucos segundos. Ao longo desta narrativa, você vai descobrir não apenas quais são esses animais, mas os mistérios por trás do poder de suas toxinas, como elas funcionam dentro do corpo humano e por que algumas dessas criaturas desenvolveram habilidades tão letais. Prepare-se para entrar em um território em que a vida e a morte se equilibram sobre uma linha tênue e invisível, guiada pela química implacável da evolução. O veneno sempre foi uma das armas mais eficientes da natureza. Ele garante defesa, caça e sobrevivência para inúmeras espécies, começando nos mares profundos e se estendendo até as florestas mais densas do planeta. O que muitos não imaginam é que os organismos venenosos não são apenas ameaças silenciosas. Eles carregam estruturas biológicas complexas, algumas tão avançadas que desafiam até a ciência moderna. Em cada toxina existe um propósito, uma função e um mecanismo de ação que revela como a vida, em sua forma mais crua, pode ser extraordinariamente brutal. Nesta investigação, vamos começar pela rainha absoluta da letalidade marinha. Uma criatura aparentemente delicada, mas que esconde uma das toxinas mais rápidas e devastadoras já registradas. Seguiremos para pequenos animais que cabem na palma da mão, mas que carregam veneno suficiente para derrubar dezenas de seres humanos. Seremos conduzidos a florestas, desertos, recifes e profundezas, onde cada espécie aperfeiçoou sua química mortal ao longo de milhões de anos. Você vai perceber que os animais mais venenosos do planeta não são necessariamente os maiores, os mais fortes ou os mais agressivos. Alguns são pequenos, discretos e quase invisíveis. Outros nadam com elegância, como se fossem apenas parte do cenário submerso, mas se transformam em assassinos instantâneos quando provocados. A intenção aqui não é apenas listar esses animais, mas mergulhar em como suas toxinas funcionam, como elas se desenvolveram e por que a humanidade ainda luta para compreender completamente seus efeitos. Ao longo deste documentário, você vai acompanhar histórias reais de encontros fatais, registros científicos impressionantes e análises que mostram como o veneno, em sua forma mais pura, é uma das forças mais poderosas e destrutivas da natureza. Cada capítulo revela uma verdade desconfortável. Não importa o quanto a tecnologia avance, ainda somos vulneráveis ao mundo selvagem. Ainda somos frágeis diante de criaturas que não precisam de dentes afiados ou garras gigantescas para nos derrotar. Basta uma gota de veneno para lembrar que, mesmo no topo da cadeia alimentar, não dominamos tudo. Agora, aprofunde-se nesta trajetória pela química letal que moldou algumas das criaturas mais fascinantes e perigosas do planeta. Prepare-se, porque o primeiro animal desta lista redefine completamente o significado da palavra fatal. A água-viva caixa, a criatura mais venenosa já registrada. Entre todas as formas de vida que habitam os oceanos, nenhuma representa uma ameaça tão imediata e tão devastadora quanto a água-viva caixa. À primeira vista, ela parece apenas um cubo translúcido flutuando docilmente na água, uma presença quase hipnótica que se confunde com a dança natural das correntes marinhas. Mas dentro dessa aparência frágil, existe um sistema de defesa tão poderoso que redefine completamente o que entendemos como risco biológico. Sua toxina é tão rápida e tão eficiente que pode interromper o coração de uma pessoa em poucos minutos, antes mesmo que ela compreenda o que aconteceu. A água-viva caixa não persegue suas vítimas. Ela não precisa disso. Seus tentáculos carregam milhões de células urticantes programadas para disparar instantaneamente ao menor contato, liberando um veneno desenvolvido ao longo de milhões de anos para capturar peixes ágeis, mas que acabou se tornando fatal para seres humanos. O encontro com essa criatura não é marcado por dor imediata.
Muitos sobreviventes relatam que o primeiro choque é a sensação de queimadura se espalhando pela pele, seguida por uma onda de desespero físico que invade o corpo sem aviso. O veneno atinge diretamente o sistema cardiovascular, bloqueando sinais elétricos essenciais para manter o coração batendo. Isso significa que, em casos extremos, o colapso acontece ainda no mar, sem chance de retorno. A água-viva caixa é encontrada principalmente nas águas da Austrália e do Sudeste Asiático, onde até hoje é responsável por múltiplas mortes todos os anos. As autoridades chegam a fechar praias inteiras durante a temporada de maior incidência. Não por cautela exagerada, mas porque um único contato acidental pode ser suficiente para transformar um banho de mar em uma tragédia. O aspecto mais assustador dessa criatura é a combinação entre sua invisibilidade relativa e sua eficiência letal. Ela quase não pode ser vista sob determinadas iluminações, e seus tentáculos podem se estender por vários metros, tornando impossível prever a distância real do perigo. A ciência já tentou compreender a fundo o mecanismo de suas toxinas, mas ainda existem muitas lacunas. Sabe-se que elas atingem múltiplos sistemas do organismo simultaneamente e que sua velocidade de ação supera a de praticamente qualquer outro animal venenoso do planeta. É uma arma biológica naturalmente perfeita, criada não para matar humanos, mas para garantir a sobrevivência de um organismo que, apesar de seu aspecto simples, domina seu ambiente com uma eficiência incomparável. A água-viva caixa representa um tipo de ameaça que não pode ser combatida pela força ou pela rapidez de reflexos. Ela não dá aviso, não mostra intenções, não emite som. Ela apenas está ali, silenciosa, esperando que alguém se aproxime. Nesse primeiro capítulo da nossa jornada, fica evidente que o perigo mais mortal da natureza não é necessariamente grande, barulhento ou agressivo. Muitas vezes, ele é quase invisível e se esconde nas formas mais sutis da vida marinha. O polvo de anéis azuis, o pequeno assassino que paralisa em silêncio. Entre as criaturas mais perigosas do planeta, poucas contradizem tão bem a lógica do tamanho quanto o polvo de anéis azuis. Ele cabe na palma da mão, exibe cores hipnotizantes e parece inofensivo para qualquer pessoa que o observe pela primeira vez. No entanto, essa pequena criatura marinha abriga uma das toxinas mais potentes já registradas na natureza, capaz de paralisar completamente um ser humano saudável em poucos minutos. O contraste entre sua aparência encantadora e sua letalidade silenciosa é uma das razões pelas quais ele se tornou uma lenda entre mergulhadores e pesquisadores. Nenhum outro animal tão pequeno carrega tanto poder destrutivo condensado em um corpo tão discreto e aparentemente frágil. A beleza dos anéis azul elétrico é, na verdade, um aviso biológico de que qualquer aproximação pode ter consequências irreversíveis. A toxina principal do polvo de anéis azuis é a tetrodotoxina, uma substância que interfere diretamente na comunicação elétrica entre os nervos e os músculos. Assim que entra na corrente sanguínea, essa toxina interrompe a capacidade do corpo de enviar impulsos, causando paralisia total. O detalhe mais cruel é que, durante esse processo, a mente permanece lúcida. A vítima perde a capacidade de se mover, de falar e, em seguida, de respirar. Mas continua consciente enquanto o corpo deixa de responder. Não existe antídoto conhecido, e a única chance de sobrevivência é manter a respiração artificial até que o veneno seja naturalmente eliminado, algo que pode levar horas. Isso significa que, em locais remotos ou situações de mergulho, a morte é praticamente inevitável. O comportamento do polvo de anéis azuis torna sua ameaça ainda maior. Ele não é agressivo e raramente ataca sem motivo. Muitos acidentes acontecem porque pessoas o confundem com um animal curioso, bonito ou inofensivo, especialmente crianças ou turistas desavisados. Quando se sente pressionado, o corpo do polvo muda instantaneamente. Os anéis brilham com intensidade assustadora, como se fossem luzes pulsantes, alertando para a proximidade de um limite que não deve ser ultrapassado. Nesse momento, ele está preparado para morder.
e sua mordida é tão discreta que muitas vítimas sequer percebem o momento exato do envenenamento. O verdadeiro terror começa minutos depois, quando a respiração falha e o corpo começa a perder o controle. Mesmo sendo um dos animais mais venenosos do planeta, o polvo de anéis azuis é uma peça essencial no equilíbrio ecológico das regiões onde vive, principalmente na Austrália e no Sudeste Asiático. Ele controla populações de pequenos crustáceos e mantém a cadeia alimentar em funcionamento. Sua letalidade não tem como alvo seres humanos, mas a precisão de sua química mortal nos lembra de que a natureza não foi construída para atender à nossa percepção de segurança. Existem criaturas tão pequenas que podem transformar um simples toque em um evento fatal. Ao contrário de predadores ferozes que anunciam sua presença, o polvo de anéis azuis age no silêncio absoluto, e é esse silêncio que o torna tão temido. A verdadeira ameaça está em sua sutileza, em sua delicadeza aparente e na rapidez com que o corpo humano sucumbe ao seu veneno. O caracol cone, a agulha invisível que desafia a ciência. No reino das criaturas marinhas, poucas são tão subestimadas quanto o caracol marinho, conhecido como cone. Sua aparência lembra um simples ornamento natural, um pequeno objeto decorativo que poderia ser encontrado em qualquer praia. No entanto, esse caracol esconde um mecanismo de ataque tão sofisticado que supera em eficiência muitos predadores de grande porte. Ele carrega dentro de seu corpo um arpão microscópico conectado a uma glândula repleta de toxinas capazes de derrubar um ser humano em questão de minutos. É por isso que muitos pesquisadores o apelidaram de caracol cigarro, pois sua picada pode ser fatal mais rápido do que o tempo que alguém levaria para fumar um cigarro inteiro. Essa extrema letalidade não foi criada por acaso. Ela é resultado de uma evolução meticulosa que converteu um organismo lento e vulnerável em um dos predadores mais perigosos dos recifes tropicais. A estrutura de ataque do caracol cone é tão avançada que poderia facilmente ser comparada a uma arma biológica desenvolvida com precisão cirúrgica. Quando um peixe, um crustáceo ou até mesmo a mão humana se aproxima demais, o caracol projeta um dente tubular que funciona como uma agulha oca, disparada com força suficiente para atravessar a pele instantaneamente. Esse dente injeta um coquetel de toxinas conhecido como conotoxinas, substâncias que atacam diferentes partes do sistema nervoso. Algumas paralisam os músculos, outras interrompem a transmissão de sinais nervosos, outras ainda causam colapso respiratório. A combinação é tão eficiente que o animal atacado não tem chance de reagir, sendo neutralizado de forma quase imediata. A vítima sente apenas uma leve ferroada, muitas vezes confundida com um arranhão, mas logo o corpo começa a falhar em níveis progressivos. A ausência de antídoto aumenta ainda mais o perigo. Mesmo com todos os avanços médicos, as conotoxinas continuam sendo um desafio científico monumental. Elas são extremamente específicas em seus mecanismos de ação, o que as torna ao mesmo tempo mortais e fascinantes para a pesquisa farmacológica. Há estudos que analisam a possibilidade de transformar essas toxinas em medicamentos para dor crônica, já que sua capacidade de bloquear sinais nervosos é incrivelmente precisa. Contudo, no ambiente natural, esse caracol não desperdiça sua letalidade. Ele usa seu veneno para capturar presas rápidas, já que sua própria locomoção é lenta. A toxina compensa sua fragilidade física e o converte em um caçador eficiente, capaz de derrubar organismos muito maiores do que ele. O encontro entre humanos e o caracol cone geralmente acontece em águas cristalinas, onde turistas e mergulhadores recolhem conchas sem imaginar que algumas delas estão vivas. Uma simples pegada pode ser suficiente para provocar o disparo do arpão. A vítima, sem entender a gravidade, pode ignorar os primeiros sinais, acreditando que não há motivo para preocupação. Entretanto, conforme os minutos passam, a paralisia começa a se instalar, a respiração se torna difícil e o corpo perde controle. Esse é o momento em que o veneno revela seu verdadeiro potencial.
A ciência ainda tenta compreender completamente a profundidade da ameaça possuída por esse pequeno caracol, mas uma coisa é certa: no mundo marinho, o veneno não está ligado ao tamanho ou à força, e sim à precisão. O caracol cone é a prova de que algumas das criaturas mais mortais da Terra caminham devagar, silenciosamente, carregando consigo armas invisíveis que podem destruir um corpo humano por dentro em uma velocidade assustadora. O peixe-pedra, o predador silencioso dos recifes tropicais. Entre os recifes tropicais, existe um peixe cuja camuflagem é tão perfeita que parece parte da própria paisagem. Rochas, corais, areia irregular. Tudo se mistura ao seu formato imóvel e quase fosco. Este é o peixe-pedra, considerado o peixe mais venenoso do planeta. Sua aparência despretensiosa esconde uma estrutura letal composta por 13 espinhos dorsais conectados a glândulas de veneno, capazes de transformar uma pisada acidental em uma experiência de dor absoluta e risco extremo de morte. Muitos relatos descrevem a sensação como esmagadora, intensa, a ponto de causar estado de choque. No entanto, a dor é apenas o começo. O veneno age de maneira sistêmica, provocando necrose, convulsões e colapso respiratório, demonstrando que o peixe-pedra não depende da fuga para sobreviver. Ele evoluiu para ser o mestre absoluto da emboscada, mas também um dos maiores perigos dos mares rasos. O mecanismo de defesa do peixe-pedra é único. Ele não avança sobre sua vítima, ele permanece imóvel, deixando que o outro se aproxime. É por isso que tantos acidentes ocorrem com banhistas e pescadores que simplesmente não o veem enterrado no fundo arenoso. Quando alguém pisa em seu dorso, os espinhos penetram profundamente, injetando toxinas que viajam rapidamente pela circulação sanguínea. Essas toxinas afetam músculos, nervos e células de forma simultânea. Uma das proteínas presentes no veneno provoca falhas cardíacas, enquanto outras geram destruição tecidual. Em muitos casos, o membro atingido incha de forma tão acentuada que se torna impossível movimentá-lo. A dor atinge um patamar tão intenso que alguns relatos históricos mencionam pessoas pedindo amputação apenas para escapar da sensação insuportável. Mesmo quando a vítima sobrevive, as marcas podem permanecer por semanas ou meses, deixando cicatrizes profundas. Mas o peixe-pedra não desenvolveu essa arma para atacar seres humanos. Sua função é capturar presas rápidas e evitar predadores. Como é lento, sua melhor estratégia sempre foi permanecer imóvel e invisível. A natureza aperfeiçoou esse comportamento a tal ponto que suas cores e texturas se confundem perfeitamente com o ambiente, tornando-o virtualmente impossível de distinguir sem experiência prévia. Peixes e pequenos crustáceos que passam por perto são sugados em uma fração de segundo, já que seu ataque é tão rápido quanto o de um sapo capturando um inseto, mas com precisão ainda maior. Em menos de 1/10 de segundo, a boca se abre, cria um vácuo e engole a presa inteira. Essa eficiência predatória contrasta de forma impressionante com a lentidão de seus movimentos cotidianos. O risco não está apenas nos recifes tropicais. Em épocas de maré alta, o peixe-pedra pode ser levado para regiões rasas, praias e estuários. É nesse cenário que acontecem muitos acidentes com turistas desavisados. Para reduzir perigos, algumas regiões da Austrália usam calçados reforçados e redes de contenção, pois conhecem bem a potência dessa criatura. Para os cientistas, o veneno do peixe-pedra ainda é um mistério parcialmente decifrado. Sua complexidade química intriga pesquisadores, que buscam entender cada componente para transformar algumas dessas substâncias em compostos medicinais. Mesmo assim, a verdade permanece. Em ambientes naturais, o peixe-pedra é um dos animais venenosos mais temidos, não por sua aparência ameaçadora, mas pelo fato de que ele nunca avisa quando está por perto. Sua arma é a camuflagem absoluta, e sua defesa é tão letal que poucos sobrevivem sem consequências. A taipan do interior, a serpente de veneno absoluto. Entre todas as serpentes do mundo, nenhuma possui um veneno tão potente quanto a taipan do interior. Ela não é a maior,
nem a mais agressiva, nem a mais famosa. Na verdade, raramente é vista por humanos, pois habita regiões remotas e áridas da Austrália. Porém, a força de sua toxina atinge um patamar que supera qualquer outra serpente já registrada. Uma única mordida contém veneno suficiente para matar centenas de adultos, caso o antídoto não seja administrado rapidamente. A letalidade dessa criatura não é simbólica, é química. Sua toxicidade é medida por microgramas, e mesmo pequenas quantidades são capazes de destruir o organismo com uma precisão devastadora. A taipan do interior não caça usando força bruta ou emboscadas violentas. Ela depende inteiramente da eficiência de seu veneno para garantir que suas presas não tenham a menor chance de fuga. Ao atacar, a taipan do interior injeta um coquetel de neurotoxinas e miotoxinas que se espalham pelo corpo da vítima com uma velocidade assustadora. As neurotoxinas bloqueiam a comunicação entre o cérebro e os músculos, levando à paralisia progressiva. As miotoxinas, por outro lado, destroem as fibras musculares, liberando substâncias que sobrecarregam os rins. Em paralelo, outras proteínas afetam a coagulação sanguínea, transformando o sangue em uma substância incapaz de transportar oxigênio de forma eficiente. Em pouco tempo, a vítima começa a perder a capacidade de respirar e, logo depois, a função cardíaca entra em colapso. Trata-se de um ataque planejado pela própria evolução para incapacitar roedores velozes e escorpiões resistentes, mas acabou se tornando uma ameaça extrema para seres humanos. O comportamento dessa serpente é, ironicamente, menos agressivo do que se imagina. A taipan do interior costuma evitar confrontos e recuar sempre que possível. Muitos especialistas afirmam que, apesar de ser a serpente mais venenosa conhecida, ela está longe de ser a mais perigosa no sentido prático, justamente porque seu habitat isolado minimiza encontros com pessoas. Porém, quando a mordida acontece, a situação se torna crítica. Não há margem de erro. O tempo se torna o maior inimigo e a sobrevivência depende da aplicação imediata do antídoto, além de suporte respiratório. O veneno age com tamanha rapidez que, sem intervenção médica, a chance de morte é praticamente certa. As populações indígenas australianas conheciam essa serpente há milhares de anos e a tratavam com profundo respeito. Para elas, a taipan do interior era uma entidade da natureza, temida não apenas pela sua toxicidade, mas pela sua capacidade de desaparecer completamente no ambiente árido. Sua coloração se confunde com a terra, as rochas e a vegetação seca, permitindo que ela observe sem ser vista. Isso explica por que ela permaneceu desconhecida pelo mundo ocidental até meados do século XX. Pesquisadores que se aventuram por seu território precisam ter extrema cautela, pois a camuflagem dessa serpente é tão precisa que muitas vezes ela só é percebida quando já está próxima demais. No contexto científico, o veneno da taipan do interior é estudado intensamente por sua complexidade bioquímica. Ele contém moléculas que afetam o sistema nervoso, muscular e cardiovascular de forma simultânea, criando uma sinergia destrutiva quase perfeita. Essa precisão química revela um ponto importante. A natureza, ao longo de milhões de anos, aperfeiçoa mecanismos de sobrevivência com uma inteligência que desafia a lógica humana. A taipan do interior é um exemplo disso. Não depende de força física, velocidade extrema ou comportamento agressivo. Depende da qualidade de seu veneno, e essa qualidade a coloca no topo absoluto entre as serpentes mais venenosas do planeta. A aranha armadeira, o caçador noturno que carrega o veneno mais temido das florestas. Entre as aranhas mais perigosas do mundo, nenhuma combina agressividade, velocidade e toxicidade de forma tão marcante quanto a aranha armadeira. Encontrada principalmente no Brasil e em outros países da América do Sul, ela recebeu esse nome porque adota uma postura de ataque quando se sente ameaçada, levantando as patas dianteiras como se estivesse preparada para enfrentar qualquer inimigo. Diferente de outras espécies que dependem da camuflagem ou da fuga, a armadeira encara o perigo diretamente.
Sua confiança vem do que carrega nas presas. O veneno dessa aranha é um dos mais potentes já registrados, capaz de causar convulsões, espasmos musculares, dificuldade respiratória e, sem tratamento adequado, morte. A armadeira não é apenas venenosa, ela é um predador plenamente consciente de sua superioridade química. O veneno da armadeira contém uma mistura de neurotoxinas que interferem nas transmissões nervosas, causando uma reação em cadeia que desestabiliza completamente o organismo da vítima. Em adultos saudáveis, o corpo pode até resistir por um tempo, mas crianças e idosos correm risco extremo. Um dos efeitos mais conhecidos é a falência respiratória causada pelo bloqueio neuromuscular. Outra característica marcante é o rápido avanço dos sintomas. Em poucos minutos, a dor se espalha, os músculos começam a travar e a pressão arterial pode despencar de maneira dramática. Essa velocidade destrutiva faz da armadeira um dos animais venenosos mais temidos das florestas tropicais. A agressividade natural dessa aranha aumenta muito sua reputação. Enquanto muitas aranhas preferem recuar, a armadeira costuma explorar áreas urbanas, invadindo depósitos, casas e plantações. É comum encontrá-la escondida em caixas de frutas, especialmente bananas, o que lhe rendeu notoriedade internacional. Sua habilidade de se mover rapidamente e sua tendência a se posicionar em locais estreitos fazem com que encontros inesperados sejam frequentes. Quando acuada, ela não hesita em atacar. Sua postura de defesa é quase um aviso final. Se ignorado, o ataque vem sem hesitação, impulsionado por reflexos extremamente rápidos. A biologia da armadeira também revela por que ela se tornou tão eficaz na caça. Ao contrário de aranhas que constroem teias, a armadeira é uma caçadora ativa. Ela se desloca pelo ambiente buscando presas, confiando em sua visão e em sua agilidade. Sua locomoção é silenciosa e suas investidas são precisas. Caça insetos, pequenos anfíbios e até pequenos répteis, usando o veneno não apenas como arma, mas como ferramenta para imobilizar presas que poderiam escapar. A evolução moldou essa aranha para ser um predador de solo extremamente eficiente, combinando resistência física com uma toxina que funciona como um desligamento abrupto do sistema nervoso de suas presas. Mesmo sendo temida, a armadeira possui papel importante no equilíbrio ecológico. Ela controla populações de insetos e pequenos vertebrados, contribuindo para a manutenção dos ecossistemas onde vive. Porém, para seres humanos, continua sendo uma ameaça séria. A boa notícia é que, graças à produção de antiveneno no Brasil, a taxa de mortalidade diminuiu consideravelmente. No entanto, isso não reduz sua posição entre os animais mais venenosos do planeta. A velocidade com que ela ataca e a potência de sua toxina continuam sendo fatores que justificam plenamente sua fama. A aranha armadeira simboliza o tipo de perigo que se esconde em locais comuns, desde florestas densas até quintais urbanos. Ela não depende de grande tamanho ou aparência assustadora. Sua força está na combinação entre comportamento confiante e veneno devastador. É um lembrete de que os maiores riscos da natureza nem sempre se encontram em selvas distantes, mas muitas vezes caminhando silenciosamente muito mais perto do que imaginamos. O escorpião Deathstalker, a arma química do deserto. Nos desertos quentes do norte da África e do Oriente Médio, existe um escorpião cuja simples presença inspira cautela até entre pesquisadores experientes. Conhecido como Deathstalker, ele carrega um dos venenos mais agressivos e complexos já identificados em aracnídeos. Sua aparência frágil e amarelada contrasta com a eficiência letal de sua toxina, que mistura neurotoxinas capazes de perturbar profundamente o funcionamento do sistema nervoso humano. Embora pequeno, esse escorpião representa uma ameaça séria. Seu veneno afeta o coração, os pulmões e o fluxo elétrico entre os nervos, criando uma reação bioquímica que pode levar ao colapso respiratório e cardíaco em poucas horas. A velocidade com que os sintomas evoluem mostra que essa criatura não depende de força física para se defender.
Ela depende da precisão química que a evolução refinou ao longo de milhões de anos. O Deathstalker é um aracnídeo ágil e nervoso, que prefere fugir quando possível, mas não hesita em atacar quando se sente encurralado. Seu ferrão é fino e eficiente, projetado para injetar rapidamente o veneno em qualquer ameaça ou presa. Após a picada, a dor é imediata e intensa, irradiando pelo membro afetado. Em seguida, começam espasmos musculares, alterações no ritmo cardíaco, sudorese intensa e dificuldade crescente para respirar. Crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes correm risco ainda maior, pois o veneno pode provocar choque anafilático e falência de órgãos. O impacto clínico é tão forte que, em diversas regiões, esse escorpião está entre os principais responsáveis por acidentes graves envolvendo aracnídeos. Apesar da letalidade, o Deathstalker revela algo fascinante sobre a própria natureza do veneno. Ele não evoluiu para matar humanos, mas para capturar presas muito menores e mais rápidas. Seu veneno age como um bloqueio e, ao mesmo tempo, como um estimulante dos canais iônicos nas células nervosas. Uma combinação que confunde completamente o sistema das vítimas. Essa sofisticação química chamou a atenção da comunidade científica, que passou a estudar suas toxinas com o objetivo de desenvolver medicamentos. Alguns compostos presentes no veneno já demonstraram potencial em pesquisas relacionadas ao tratamento de tumores e doenças autoimunes, mostrando que até as criaturas mais temidas do deserto podem carregar chaves importantes para o avanço da medicina moderna. O comportamento do Deathstalker durante a noite explica por que tantos encontros acontecem de forma inesperada. Ele utiliza a escuridão como aliada e caminha silenciosamente entre rochas, tocos de plantas ressecadas e areia quente. Seu corpo reflete luz ultravioleta, brilhando intensamente sob lâmpadas específicas, um fenômeno que facilita seu estudo, mas não sua detecção no ambiente natural. Mesmo sendo pequeno, ele se move com rapidez surpreendente, aproveitando fendas e buracos para se esconder. Essa combinação de velocidade, toxina poderosa e comportamento noturno o torna um dos escorpiões mais perigosos para populações que vivem em regiões áridas. No entanto, é importante reconhecer que o Deathstalker não busca confronto. Ele apenas reage à proximidade excessiva. Em muitas regiões, acidentes são resultado de falta de proteção adequada nos pés e nas mãos durante atividades noturnas. Camponeses, caminhantes e crianças descalças estão entre os mais vulneráveis. A convivência com essa criatura exige respeito e conhecimento, pois sua toxina carrega um potencial devastador. Para cientistas, ele representa uma oportunidade de estudo única. Para o ambiente natural, é uma peça fundamental no controle de insetos e pequenos vertebrados. Para seres humanos, continua sendo um símbolo claro de como um organismo pequeno, discreto e silencioso pode carregar dentro de si uma das armas mais letais já criadas pela natureza. Ao longo desta jornada pelos animais mais venenosos do planeta, fica claro que a verdadeira força da natureza raramente se apresenta na forma de criaturas gigantescas ou monstruosas. Ao contrário, ela se esconde em organismos pequenos, silenciosos e discretos, capazes de exercer um impacto devastador sobre qualquer forma de vida que cruze seu caminho. Da água-viva caixa que desfere um ataque quase instantâneo às neurotoxinas refinadas do escorpião Deathstalker, cada espécie analisada demonstra que a evolução investiu milhões de anos no aperfeiçoamento de armas químicas eficientes, precisas e extremamente fatais. Essas criaturas não dependem de bombas, dentes enormes ou garras afiadas para garantir sua sobrevivência. Elas carregam dentro de si um poder invisível que atua em uma escala microscópica, mas que pode determinar a vida ou a morte de quem as enfrenta. O contato com esses animais é uma lembrança inevitável de que a humanidade ainda conhece pouco sobre o mundo natural que a cerca. Vivemos em cidades, construímos tecnologia, criamos medicamentos e desenvolvemos sistemas complexos,
mas continuamos vulneráveis a organismos que não têm qualquer consciência de sua letalidade. O veneno, como vimos, é uma ferramenta que transcende a simples defesa. Ele é estratégia, proteção, ataque e sobrevivência. Cada toxina possui uma assinatura única, uma química particular que carrega a marca da história evolutiva do seu portador. Ao estudarmos esse arsenal natural, podemos compreender melhor não apenas os riscos que enfrentamos, mas também as oportunidades que surgem da compreensão dessas moléculas. A medicina já se beneficia de vários compostos oriundos de animais venenosos, e muitos outros ainda podem se tornar ferramentas valiosas no futuro. Outro ponto evidente é que o perigo desses animais não está apenas na potência de seus venenos, mas na imprevisibilidade de seus encontros com seres humanos. Água-viva que flutua invisível sob as ondas, o polvo minúsculo que se esconde em rochas, o peixe camuflado que repousa sobre o fundo do mar, a serpente que desaparece entre as pedras do deserto e a aranha que caminha silenciosa pelas sombras urbanas. Cada um desses animais nos lembra que a natureza opera de acordo com suas próprias regras e que nossa presença no planeta ainda é frágil diante da vasta diversidade biológica. Respeitar esses organismos não é apenas uma questão de prudência, mas de reconhecimento da complexidade e da força do mundo selvagem. Por fim, ao revisitar cada espécie desta lista, torna-se evidente que a linha entre fascínio e perigo é extremamente fina. Os animais venenosos não são monstros, não são inimigos naturais da humanidade. São peças fundamentais do equilíbrio ecológico, e sua letalidade é resultado de estratégias refinadas para sobreviverem em ambientes hostis. Eles representam a natureza em sua forma mais pura, eficiente e implacável. A convivência com essas criaturas exige conhecimento, cautela e respeito. O entendimento de sua biologia pode salvar vidas e, ao mesmo tempo, abrir portas para descobertas científicas que ainda nem imaginamos. Se este documentário te ajudou a enxergar o mundo natural com novos olhos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer os segredos mais perigosos da vida selvagem. A natureza continua sendo um universo cheio de mistérios, e apenas começamos a explorá-los. Há sempre algo oculto, silencioso e extraordinário esperando para ser revelado.